Nesse vídeo você vai ver o melhor alto-falante do mundo. Fala aí, gênio! Renan Lopes aqui do Projeto Estudo Áudio, e nessa altura do campeonato eu imagino que você já deve estar dizendo: cara, peraí, esse negócio de melhor alto-falante é muito subjetivo, é muito gosto, é muito pessoal. Mas é que nós estamos aqui com o IPA, um alto-falante de 21 polegadas, capaz de suportar 2.500 watts RMS a um homem, produzido pelo pessoal da consagrada italiana BIC. Eu já tô com esse alto-falante há um certo tempo testando. Quem tá me acompanhando na rede social viu que até a caixa dele eu já estou fazendo. Aproveito a oportunidade para te convidar para entrar lá no renanlopes.audio, né, o meu Instagram pessoal, e tudo que eu vou receber, tudo que eu vou testar, eu primeiro apresento lá, e aqui eu trago um resumo de tudo que eu fiz para você. Então vai lá e me acompanha no Instagram. Já tem um certo tempo que eu acompanho o pessoal do Cara Áudio, ali da região de Trindade e Tobago, República Dominicana, no Caribe, utilizando esse alto-falante com bastante SPL, bastante força, e eu fiquei bem curioso em conhecê-lo. Foi aí que eu procurei o pessoal da BIC Brasil. Para comprar o produto, a gente acabou fechando uma parceria e eu trouxe duas peças aqui para a empresa para poder trazer para que você possa conhecer. Esse produto ele foi desenvolvido em parceria com o pessoal da PowerSoft, né? Eles que desenvolveram um amplificador de 8.500 watts a um ohm, capaz de ter uma realimentação da caixa acústica. Na verdade, ele tem um sensor dentro da caixa acústica, que basicamente a gente consegue alterar os parâmetros do alto-falante para tornar o sistema muito mais eficiente. Ele tem um controle feito a partir de um DSP de latência praticamente zero, em que eu consigo ter um feedback, né? Ter um retorno desses sensores e faço a alteração dos parâmetros do alto-falante. Esse sistema é chamado de PAL Mode, está aqui no computador, e ele chama de PAL justamente porque ele é um Integrated Power Adaptive Loudspeaker. Tudo bem, meu inglês não é um dos melhores não, calma aí que vai dar certo. E a ideia desse amplificador, então, como vocês podem ver, é um poderoso módulo de amplificação, né, capaz de produzir 8.500 watts a um ohm, um DSP de latência zero, sensor de pressão diferencial, que serve justamente, como eu falei para você, para fazer essa realimentação. Ele faz o controle do falante. Isso é interessante porque a gente permite fazer com que o falante trabalhe sempre dentro do momento linear. O que acontece aqui, tá? O alto-falante de subgraves, falantes responsáveis por frequências mais baixas, eles precisam de alto poder de deslocamento, né, para deslocar uma grande massa de ar. Isso faz com que as molas do alto-falante não se comportem exatamente lineares, ou seja, ela vai ter comportamentos em baixo deslocamento de um jeito e em alto deslocamento de um outro jeito. Então o objetivo desse amplificador é fazer o ajuste, né, o controle, para que o falante tente ser o mais linear possível, mesmo em grandes excessos de deslocamento. Mas claro que isso não quer dizer que eu preciso necessariamente usar esse falante sempre com esse amplificador, até porque nós estamos falando de um amplificador consideravelmente caro, mas inevitavelmente fez com que a gente tivesse um alto-falante de características bastante peculiares, né? A primeira coisa que eu já trago para você é que isso aqui é um falante de neodímio. É uma tecnologia um pouco diferente do anel de ferrite que a gente comumente vê os alto-falantes, o que permite com que eu tenha muito mais força motora com dimensões bem menores, né? Então aqui a gente está vendo um conjunto magnético consideravelmente pequeno para uma bobina de 6 polegadas. Exatamente, esse alto-falante usa uma bobina de 6 polegadas com fio chato, que foi desenvolvido especificamente para essa aplicação. Então o fio que é utilizado na bobina desse alto-falante, ele é exclusivo para a aplicação dele. Mais uma vez, capaz de suportar 2.500 watts RMS a um ohm, esse alto-falante ele é um monstro por apresentar um BL, uma força motora de 19 Tesla metro. Só para você ter uma noção, se a gente estivesse falando de um alto-falante convencional aí de 8 ohms, a gente poderia fazer um comparativo de um falante com BL de 45, 50 Tesla metro. É bastante força motora. E se já não bastasse toda essa força motora, esse alto-falante ele tem muita área de cone. Nós estamos falando de 21 polegadas, né? O IPAL também tem a versão de 18 polegadas, mas aqui nós temos um alto-falante de 21 polegadas, capaz de deslocar 80 milímetros, exatamente, 80 milímetros, 40 para mais e 40 para menos, o que é um deslocamento considerável. Eu particularmente ainda não vi nenhum alto-falante no mercado capaz de um deslocamento tão alto, com tanto controle e tanta força motora. Mas é claro que, como eu recebi duas peças, a primeira coisa que eu fiz foi traçar uma curva de impedância do alto-falante para poder comparar os dois produtos, e a resposta que eu tenho é exatamente essa daqui, né? Então nós temos dois alto-falantes praticamente idênticos, né? Então isso antes do amaciamento. É claro que falantes da BIC, por a experiência que eu já tive com ele, o amaciamento não muda tanto assim do alto-falante,
mas eu fiz o amaciamento desse alto-falante durante 2 horas. E o que acontece é que após o amaciamento, o que eu tive foi então esse resultado daqui. Como você pode ver, né, ele mostra uma frequência de ressonância de 39,55 Hz, um QTS de 0,26, SPL de 96 e o VAS de 110 litros. Eu achei um VAS consideravelmente baixo para um alto-falante de 21 polegadas, o que mostra com que ele não pede uma caixa tão grande, mas esse QTS baixo faz com que ele tenha um EBP alto. O que é o EBP? É a frequência de ressonância de 39 Hz dividido pelo QTS, né? Ou o QS, que são dados muito parecidos, faz com que ele tenha um EBP consideravelmente alto. Isso é muito interessante porque realmente demonstra que ele tem muita força motora. Ele é um falante que ele vai ter melhores resultados em caixas com bastante carga acústica, como uma Bandpass, uma caixa corneta. Se você tenta utilizar esse alto-falante numa Bass Reflex, ele não vai ter um comportamento tão interessante, justamente por causa desse baixo QTS. E aí sim, após eu fazer as medições de alto-falante e conhecer ele, vamos dar uma olhada então o que o fabricante sugere aqui no manual dele. Esse é o manual do alto-falante, como eu falei para vocês, então ele mostra aqui uma bobina de 6 polegadas, capaz de responder de 37 até 1000 Hz. Aqui o fabricante mostra 99 dB, porque ele considera então a resposta do falante e, como eu havia dito, 80 milímetros pico a pico de deslocamento. É bastante deslocamento mesmo. Então a gente tem uma resposta prévia do falante, como eu falei para você, ó, ele não mostra uma resposta de subgrave tão expressiva, justamente por esse baixo QTS. E se você observar a curva de impedância, ela tem um ruído, ela tem uma ressonância aqui um pouquinho abaixo dos 200 Hz e esse ruidinho aqui que acontece acima de 1000 Hz, basicamente como aconteceu então na nossa curva aqui também. Deixa eu tirar um pouco desse zoom, tá aí, ó. Então tem um ruído e esse outro ruído aqui em cima, então mostrando que as nossas medições estão bem parecidas mesmo. Então mais uma vez, como eu falei, aqui o meu deu 39 Hz, o do fabricante está mostrando 37 Hz e muito provavelmente então o meu amaciamento poderia ter se prolongado um pouquinho mais para descer esses 2 Hz, mas é uma variação consideravelmente pequena. Aqui então nós vemos que ele mostra um QTS de 0,21, eu medi 0,26, mas baixando a frequência de ressonância, inevitavelmente ele também acaba baixando o QTS. E o VAS do fabricante está em 155, o meu deu 110, mais uma vez, se ele amaciar um pouco mais, o VAS acaba subindo também um pouquinho. O que me surpreende nesse alto-falante é que ele tem uma eficiência de 3,2%, o que é bastante expressiva, visto que nós estamos falando de um alto-falante de subgrave. Agora aqui tem um dado que pode gerar um pouco de confusão, mas o fabricante mostra um X máximo de 22 mm e um X-VAR de 15 mm. Acredito eu que esses dados deveriam estar trocados, porque ele diz aqui que a altura do enrolamento é 48 e a da arruela é 18. Então se o rolamento tem 48 mm e a arruela 18, quer dizer que sobra 30 mm, 15 para cima, 15 para baixo, o que seria o X máximo, tá? O X-VAR seria o quanto eu ainda tenho de força motora além do gap do alto-falante. Então, ou seja, se eu tenho uma arruela do alto-falante gerando fluxo magnético na bobina, quer dizer que eu ainda tenho fluxos magnéticos que saem dessa arruela e ainda estão segurando a bobina, o que a gente poderia considerar que seria um aumento, inevitavelmente, desse tamanho de deslocamento. Então, na minha concepção, o que está aqui no manual do fabricante como X-VAR deveria ser o X máximo de 15 mm e o que seria X-VAR seria esse deslocamento ainda considerando o fluxo magnético de 22 mm. Mas ainda assim, nós estamos falando de um deslocamento expressivo para um alto-falante de 21 polegadas. Além de eu ter uma área de cone bem grande, eu tenho bastante deslocamento de massa de ar, o que vai garantir aquele subgrave que a gente tanto busca com esse alto-falante. Outra coisa interessante de falar é que ele tem um cone bem estruturado. Ele tem um reforço aqui no sistema de suspensão para que a gente não tenha quebra de cone e ele tem uma aparência bem clean mesmo, porque alto-falantes para os sistemas profissionais tendem a ter essa carinha mais preta aí. Uma das coisas que me incomodou um pouco nesse alto-falante foram os terminais dele, como você pode perceber. É um terminal bem simples, soldado. Na minha concepção, um falante desse porte, com essa característica, merecia um terminal um pouco melhor, um terminal de push-pull que pudesse suportar uma corrente maior, mas acredito que a BIC tomou cuidado de colocar um terminal que suportasse a corrente, porque falando de corrente, nós estamos falando de um falante de 2.500 watts a 1 ohm, ou seja, ele é capaz de drenar até 50 amperes dentro desses terminais. Bem, se você é um cara que é um pouquinho curioso nos parâmetros do alto-falante, deu para perceber que nós estamos falando de realmente um monstrinho, um falante de QTS baixo, que indica muita força motora, 19 Tesla metro para 1 ohm, na minha concepção é muita força motora, uma bobina de 6 polegadas que consegue dissipar bastante calor para os 2.500 watts a qual ele pode suportar,
cone consideravelmente grande e esse deslocamento máximo de 80 milímetros pico a pico. Só fazendo um adendo que esse deslocamento é além do X máximo, tá? Ou seja, o falante ele não deveria passar do X máximo, mas ele acaba passando por causa de toda essa força motora. O próximo passo agora é a gente pensar numa caixa acústica para esse alto-falante. Como a ideia aqui é a gente ter uma série de vídeos, né? Na próxima sexta-feira eu quero trazer um próximo vídeo para ele, projetando a caixa que a gente vai utilizar nesse alto-falante. Então você vai acompanhar comigo todo o projeto, o desenvolvimento do projeto desse alto-falante. Eu vou pegar todos os parâmetros dele agora, vou colocar no software que eu uso e a gente vai projetar uma bandpass para esse alto-falante. Então vou explicar para vocês por que a diferença de utilizar ele numa caixa dutada, por que ele é uma bandpass, e eu poderia pensar numa corneta, mas ela ficaria consideravelmente grande. Então eu espero que você me acompanhe aqui nessa série de vídeos, a gente vai trazer bastante informação para você. Como eu comentei no começo do vídeo, lá no Instagram, o pessoal acaba tendo prioridade porque eu mostro meu dia a dia, lá eu trato basicamente como um vlog, e aqui no YouTube eu trago informação mais técnica, um pouco mais de cuidado. Então a gente tá só começando essa série de vídeos, você vai ver o projeto, você vai ver o construindo da caixa acústica e você vai ouvir ela tocando. Eu sei que você deve estar curioso para ouvir esse alto-falante tocando, mas continua me acompanhando aqui para que você possa ouvir. Então, ó, não esquece de se inscrever no canal aqui se você ainda não está inscrito, marca o sininho e coloca o teu comentário aqui embaixo. Qual é o outro falante que você gostaria que a gente trouxesse? Qual outro tipo de alto-falante que você gosta? E qual é a sua opinião sobre esse monstro aqui que eu estou muito curioso para utilizar? Vamos embora, gênio! Muito obrigado por ter estado comigo até agora. Um grande abraço e até depois. Valeu!